I haven't forgotten you asked me to teach you some Brazilian Portuguese. Today is the day. I don't care. The world is ending over there. I'm not gonna let some storm stop me. First of all, I'm gonna start teaching you in Portuguese, okay? I think you can handle it. Cat. And please don't translate everything. You need to learn how to think in Portuguese. It might take a while. Bear with me. But I think it's the first step. Otherwise, you're just gonna get used to translating everything every time. So it's more difficult in the long term, you know? So please leave your phone over there and don't immediately go to your favorite translation website, or do it. I'm not your boss. If I'm saying things in Brazilian Portuguese and you cannot, for the life of you, comprehend these things that I'm saying, maybe it's on me, but maybe it's something on your side and you're just getting started. That's why you're not getting anything. If that's the case, you can watch this video as many times as you need. But if you get bored of it, maybe I can make another one that's different, but around the same theme. It's not a problem not to know things. You already know a lot of things, so it's not a problem not to know a lot of things in certain languages. Okay. I'm saying that to myself as well. Eu, você. Você é a mesma coisa que tu. Em alguns lugares as pessoas falam tu. Nós, eu e você, somos nós. Nós e a gente é a mesma coisa. A gente é mais informal. E nós é um pouquinho mais formal. Você vai ouvir a gente muito mais, eu acho. Ele, ela, elo também existe em português, é o neutro. Não é muito usado, muitas pessoas ficam furiosas com essa palavra, mas ela existe. Palavra. Palavra é palavra. Isso é um remédio, é uma caixa de remédio. Isso é um remédio. As pessoas tomam remédio. E dentro dessa caixa de remédio tem essa bula de remédio. E nessa bula de remédio tem muitas palavras. Muitas palavras. Muitas palavras. Por exemplo, pacientes é uma palavra. Com é uma palavra. Não é uma palavra. Necessidade é uma palavra. Ajuste é uma palavra. Deve é uma palavra. Todas essas coisas que tem aqui são palavras. Isso aqui não é uma palavra. Isso é um desenho, um risco. Não sei. Mas a maioria das coisas aqui dentro, o resto são palavras. E aí, quando a gente junta palavras, temos frases. Coisa. Uma coisa é uma palavra que você usa quando você não se lembra de outras palavras, ou você não sabe que palavra usar, ou você esqueceu o nome de um objeto, ou de qualquer outra coisa. Você fala coisa. Então, é uma palavra que a gente usa muito no português brasileiro. Coisa. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Ó. Miau. Aqui tem uma palavra. Estocolmo. Não tá em português, mas é uma palavra. Isso é uma coisa. É um objeto. É uma caneta? Não, é um lápis. Mas um lápis também é uma coisa, entende? Isso aqui é uma coisa. Isso é uma coisa. Meu gato está miando. Isso é um porta-copos. Mas também é uma coisa. Ah, pega aquela coisa lá pra mim. Que coisa? Falar ou dizer são sinônimos. Significam a mesma coisa. Falar é o que eu tô fazendo agora. Desde que eu comecei esse vídeo, eu tô falando. Falando. Sabe? Meu gato tá falando agora. Também. Ele tá miando, porque ele é um gato, mas ele tá falando. Oi? Quer falar algo? Ele não quer falar nada. Eu não vou ensinar a conjugar verbo agora, tá? Mas... peguei. Isso. Eu peguei essa garrafa de água.
Não sei como é que você vai entender essas palavras, sendo que tem várias palavras que você não conhece ainda. Mas eu acho que é ouvindo. Você tá aprendendo português. Eu já aprendi português há muito tempo. Faz muito tempo que eu sei falar português. Porque a minha primeira língua é a minha língua materna. Então, você tá aprendendo português. Eu não tô aprendendo português, eu já aprendi. Sim. Sim. Não. Talvez. Quando alguma pessoa pergunta alguma coisa pra você, você pode responder que sim, que não, talvez, que depende. Você gosta quando seus amigos ensinam português pra você? Não. E eu fazendo esse vídeo mesmo assim. Oi. Eu gosto muito dessa palavra. Quando você quer falar com alguma pessoa, ou você encontra uma pessoa em algum lugar, você fala oi. Você pode falar olá, mas é um pouquinho mais formal, na minha percepção. Bom dia. Essa eu gosto muito, porque eu sou uma pessoa muito educada. Então eu gosto muito de dar bom dia pras pessoas na rua. Estou andando pela rua, e aí eu vejo alguém, eu vejo uma pessoa, e eu falo bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. No Brasil, não tem diferença. Não existe outra palavra pra boa noite. Se você tá indo dormir, é boa noite. Se é à noite, tá escuro, e você vê uma pessoa, e você acabou de entrar num ambiente, também é boa noite. Mais fácil que inglês, mais fácil que francês. Tchau. Tchau. Quando você quer sair de um ambiente, você fala tchau. Essa palavra é comum, né? É, acho que veio do italiano. Mas você também pode falar até mais, ou até depois. Não agora, é depois. Daqui uns 5 minutos depois. Ou você pode falar até amanhã, ou você pode falar até semana que vem. Tudo são todas as coisas que existem. Tudo. E o oposto, nada, que não é nenhuma coisa. Não tem nada. Viu? Não tem nada. Não sei. Não sei. Ah, você sabe falar português? Não sei. Ainda. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. É, não sei, mas é mais forte, sabe? Então é. Não sei nada de absolutamente nada, de nada, nada. Não faço a mínima ideia. Não me lembro. Não lembro. Não tenho memória disso. Ou você pode dizer, esqueci. Mais fácil, né? Esqueci. Significa que você não se lembra mais. Quando você tem memória de uma coisa, você lembra dessa coisa. Quando você não lembra, você esqueceu. Entendeu? E também, quando você já tá o dia inteiro estudando uma língua, você pode falar que cansou. Você pode dizer assim, cansei. Cansei. Aqui uma foto de uma pessoa cansada, sabe? Cansei, tô muito cansado. Trabalhei ontem o dia inteiro, cansei. Por exemplo. Como eu acho que talvez você cansou, eu vou falar uma última palavra e vou parar. A última palavra é a maior palavra da língua portuguesa registrada, assim, que eu gosto muito de falar, mas eu não espero que você aprenda, que é pneumo ultramicroscópico silicovulcano conióticos. Tá bom? Tchau.